Olá, micropigmentadora! Nesse vídeo eu vou te mostrar e eu vou te explicar como você pode fazer sobrancelhas tão realistas que você mal vai saber a diferença entre os fios que você desenhou dos pelos naturais da cliente. Tudo isso com a brows mimética. Com essa técnica você vai sentir mais confiança na hora de aplicar o procedimento, você não vai sentir necessidade de decorar várias tramas, ou seja, você não vai mais ficar presa a tramas, vai desenvolver o seu estilo único de sobrancelhas, vai poder aumentar o seu preço, vai atender também as clientes em menos tempo, ou seja, você vai conseguir atender mais clientes no seu dia de atendimento. Você vai ter bem menos intercorrências, menos retoques, pois você melhorará e muito os seus resultados cicatrizados. Seu retoque vai ser mínimo. E para quem pode, quem não pode fazer a brows mimética? Essa técnica é para quem já atua na área de micropigmentação, ou seja, você já fez algum curso presencial. Só que você tá cheia de dúvida, tá cheio de detalhe, você tá cheia de inseguranças na técnica, ainda não gosta dos seus resultados. E ela é para micropigmentadora que trabalha ou que quer trabalhar com uma técnica extremamente natural. Não é para você que quer aprender a fazer aquelas sobrancelhas mais marcadas ou delimitadas. Não é nosso foco. E também para aquela micropigmentadora que quer atualizar a sua técnica. Cássia, eu nunca fiz o curso, eu quero que esse seja o meu primeiro. Eu não aconselho, tá? Primeiro curso que você vai fazer na vida para atuar na micropigmentação, eu recomendo que você procure um mestre presencialmente. Por quê? Porque você vai conseguir ter mais segurança na aplicação da técnica. Depois que você fizer esse curso presencial, que atender seus modelos, ao ter experiência e contato com a pele, aí sim você vem pra cá, pra lapidar tudo que você já fez. Como é que surgiu a brows mimética? A brows mimética surgiu de uma necessidade minha e das minhas clientes de um resultado ainda mais natural, um extremo naturalismo. Desde que eu entrei na micro, lá em 2015, eu sempre gostei de trabalhar com resultados mais naturais possíveis, de acordo com o que era possível no tempo. Mas eu estava muito longe disso quando eu fiz o meu primeiro curso, porque na época ainda nem existia muito essa tendência de naturalidade, por isso meus resultados eram assim. E aí eu fui fazendo diversos cursos. Cada curso eu pegava um detalhe aqui, outro ali, para que eu completasse um ciclo e conseguisse um resultado mais natural, mais bonito e melhor para minhas clientes. Teve curso que eu paguei, por exemplo, para descobrir o nome de uma pomada. Tudo isso buscando melhorar minha técnica. Assim que começou a surgir essa procura, esse nicho da naturalidade na área da micropigmentação, eu percebi algo curioso. 99% do que eu aprendi no curso de uma técnica de nanopigmentação, eu já fazia. Só que de uma forma mais intuitiva e mais prática. Porque eu sou muito prática e se eu vejo que uma coisa está muito enrolada, muito complexa, eu procuro desenrolar e fazer de uma forma mais prática. Vou te dar um exemplo disso. Por exemplo, o tamanho da sobrancelha. O método tradicional, ele te ensina medidas, padrões, né? Geralmente, uma sobrancelha, ela vai de 5 a 6 centímetros, quando a gente coloca isso em números. Mas eu percebia que mesmo usando a sobrancelha do tamanho máximo, de 6 centímetros, eu percebia que ela ficava ainda aparentemente pequena em determinadas pessoas. E muitas vezes, a de 5 centímetros pareciam enormes em rostos diferentes. Por quê? Porque simplesmente não existem padrões em tamanhos e formatos de rostos. Então eu fui testando e vi que se eu me baseasse nessas medidas, eu ia ter muitos conflitos. E eu comecei a perceber comportamentos e padrões que eu consegui identificar individualmente em cada pessoa. Comecei a observar marcadores que o próprio rosto da cliente me fornecia e os pelos. E isso me dava sempre a sobrancelha do tamanho perfeito, ou seja, perfeitamente ajustada para aquela cliente. E assim eu não ficava presa a paquímetros, réguas, medidas, nada de decoreba. Outro exemplo. O método tradicional, ele ensina que a distância entre as sobrancelhas, ela deve seguir algumas medidas. Por exemplo, ou você segue o canal lacrimal, né, o cantinho da marca d'água aqui do olho da cliente, ou você segue a bolinha do nariz. Se você não seguir um desses, você tem que seguir uma distância média entre 1,5 e 2 centímetros. Mas aí eu percebi um problema. Quando eu aplicava dessa forma, muitas vezes não ficava harmônico. Novamente eu olhei para quê?
para uma informação que o pelo da cliente me dava. E sempre que eu observava essa informação, que já estava ali na minha cara, sempre ficava perfeitamente ajustada. Mais uma vez, eu me desprendia de paquímetros, réguas e medidas. E aí, chegou um momento que não somente eu fiquei satisfeita com o resultado da minha técnica, mas as minhas clientes ficavam impressionadas. Essa é a palavra. Elas ficavam impressionadas com o ultra-realismo da minha técnica, como essa cliente aqui. E esse é o efeito Brows Mimética. E aí pessoas começaram a me procurar para ministrar cursos, porque perceberam a diferença da minha técnica para as outras do mercado. Porque minha técnica era mais natural, mais delicada. E outro ponto forte da minha técnica também é que eu mostro os resultados cicatrizados dela. Eu não mostro só os cicatrizados imediatos, mas também de 6, 8, 10, 12 meses. E aí, com essa procura, eu coloquei tudo no papel. E eu percebi que a minha técnica, o meu método de aplicar e de criar fios é muito diferente, muito mais intuitivo, ou seja, de melhor aprendizagem prático que os métodos tradicionais. E esse ano já completam 5 anos que eu ministro cursos, não somente de técnicas, mas a Brows Mimética é o sumo, é o filé de tudo que eu faço e aplico na minha técnica. E do melhor jeito que eu já ensinei. Porque tem muito mais riqueza e aprofundamento de detalhes. Sim, Cássia, mas o que é a Brows Mimética? Calma aí. Antes de eu te falar do que é, eu quero te falar do principal erro que as micropigmentadoras cometem, na minha opinião, que é achar que o fio só vai fixar se fizer repasse. Ah, Cássia, mas se eu não repassar vai sumir tudo na cicatrização, porque vai ficar numa camada superficial e eu vou ter mais retoque, vai me dar dor de cabeça. E é aí que você se engana. Isso tá completamente errado. E é justamente isso que tá fazendo com que os seus fios fiquem grossos, percam a naturalidade ou até mesmo percam o aspecto de fios, com aquele fio grosso e manchado. Quando a sua cliente volta com 1 ano, a micropigmentação dela volta um borrão, como se ela tivesse feito uma shadow. Na Brows Mimética, você vai aprender que a micropigmentação que fixa de uma forma fina, delicada e duradoura, em regra, é feita sem repasse. Mas para você chegar na cicatrização perfeita, você vai aplicar o passo a passo da Brows Mimética, sem pular nenhuma etapa. A Brows Mimética é o seguinte, é uma técnica composta de 2 fases e cada fase tem 3 passos. Fase 1 é a fase de criação. Nessa fase 1, os 3 passos são: passo 1 é o pré-atendimento. O passo 2 é uma simulação realista, que eu chamo de sketch mimética, onde você vai ganhar a cliente. Sabe aquelas clientes mais inseguras, medrosas e desconfiadas? É nesse passo que você ganha a confiança de todas elas. E o passo 3, que eu acho a parte mais fácil, é a criação de fios. Então, a fase 1, pré-atendimento, simulação realista e a criação dos fios. A fase 2 é a fase de aperfeiçoamento, porque até aqui você já fez tudo o que você podia para a sobrancelha ficar ultra realista e cicatrizar muito bem. E nessa segunda fase, o passo 1 são os cuidados da cliente, porque não adianta nada você fazer tudo perfeito e ela não. E é claro que você tem que deixar isso bem claro para sua cliente. O passo 2 dessa segunda fase é o novo pré-atendimento. Ocorre justamente quando ela volta. É aqui que vai acontecer a validação do seu trabalho. Caso você tenha acertado em cheio, de acordo com as expectativas da sua cliente, encerramos aqui. Provavelmente o retoque dessa cliente vai ser só alguns fiozinhos ou até mesmo nenhum. Algumas vezes será preciso um realinhamento de expectativas. Ou a cliente virá com novas demandas e necessidades, até porque ela se acostuma com a sobrancelha nova e começa a identificar novas falhas. Nesse caso, o retoque é um pouco mais complexo. E aqui está um momento crítico. É aqui que muitas micropigmentadoras estragam a sua fio a fio. E o passo 3, assim como na fase 1, é a criação de fios. Então, fase 2 é cuidados da cliente, um novo pré-atendimento e a criação de fios. Como você percebeu, a Brows Mimética ela não é só uma técnica, um passo a passo de fios e de tramas. Não, ela é todo um sistema de atendimento. Lá dentro do curso você vai conhecer muito mais coisas. Como, por exemplo, 3 ferramentas simples e super poderosas, 9 fatores de realismo e 4 influências, explicados de forma clara e objetiva. E uma frase muito comum das minhas alunas é: meu Deus, esse jeito de fazer fios é muito melhor, eu nem lembro como eu fazia antes. E eu ainda vou printar você me falando exatamente isso. Nos vemos lá dentro!